Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da obra Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin, de autoria do historiador britânico, especialista em história da Rússia e em história soviética, Orlando Figet. Desde o início da nossa resenha, gente, eu quero chamar a atenção para o título sintomático dessa obra. Sussurros. O que restava à população civil, à população da União Soviética, das várias repúblicas que compunham a União Soviética, sob o jugo de um Estado policial, perseguidor, falsário, que estabelecia julgamentos farsescos, fuzilava pessoas inocentes, deportava pessoas inocentes para o extermínio e para o trabalho escravo nos rincões mais longínquos da União Soviética, que estabeleceu uma cultura de medo, uma cultura em meio à qual, como já chegou a dizer o escritor soviético Anatoly Rybakov, no livro Os Filhos da Rua Arbat, que também dialoga, nesse romance que também dialoga com a época de Stalin, chegou a dizer que por uma piada, no auge da perseguição do terror stalinista, por uma piada seria possível pegar 20 anos de Sibéria, de Gulag, que era o acrônimo justamente desses campos de trabalho forçado na União Soviética. 20 anos de chilindró, de trabalhos forçados, sob temperaturas inclementes, da ordem dos menos 30, menos 40, para não dizer menos 50 graus negativos na Sibéria, por fazer um xiste com relação ao czar comunista, ao ditador da União Soviética, Iosif Stalin. São os sussurros que restam para essa população, uma vez que, como Alexander Solzhenitsyn, Prêmio Nobel da Literatura em 1970, salvo engano, autor que já foi resenhado aqui nesse canal, eu já fiz a resenha nesse canal do livro Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. É lá no Arquipélago Gulag que nós chegamos à dimensão de que vizinhos cortejavam as casas uns dos outros, na verdade os quartos. A gente vai falar aqui, eu já vou começar a contextualizar historicamente o stalinismo para a gente chegar à vida privada das pessoas ali sob Stalin. Mas é importante dizer que o stalinismo foi responsável por um êxodo rural brutal na história da Rússia, uma reversão da população rural em população urbana. Daí surgiu uma crise fortíssima por habitação nas cidades. Se construíram ali, à época de Stalin, os kommunalki, os edifícios comunais, em que famílias inteiras viviam no mesmo quarto, quando não mais de uma família. E às vezes, essa delação de supostos inimigos do povo, uma categoria, um tipo penal do Código Soviético à época, poderia implicar a prisão do vizinho, e aquele que cobiçava, por exemplo, sua esposa, cobiçava o quarto, poderia amealhá-lo. E uma vez Solzhenitsyn conta ali, tendo recebido cartas de pessoas da União Soviética, que um vizinho notou com estranheza que todos os dias, quando passava o programa de rádio com a voz do Stalin, seu vizinho desligava o rádio. O vizinho que desligava o rádio sumiu. E Solzhenitsyn pergunta, atemorizado, nauseado com a delação, mas ao mesmo tempo atemorizado: onde está o delator agora? É com esse clima de sumo medo, é com essa reversão brutal de utopia, de ímpeto utópico em distopia, que nós chegamos aqui à ambiência do horror do stalinismo. Horror que eu considero a maior traição à causa emancipatória que já houve na história da humanidade. Né? Primeiro Estado socialista, Estado proletário, ou pelo menos em nome do proletariado. Né? Uma coisa é a ditadura do proletariado, com todos os questionamentos que nós possamos fazer à dimensão de ditadura.
Uma coisa é a administração a partir da base da sociedade, com cooperativas fabris, com os savietes, os conselhos de fábrica, os conselhos operários. Outra coisa são antigos operários convertidos em manda-chuvas do partido, que congregam para si, junto com as Forças Armadas e com a polícia política, primeiro o NKVD, stalinista, a antecessora do KGB, esses órgãos se transformando em verdadeiros aristocratas comunistas, congregando as benesses e o poder da sociedade soviética. Quem quiser, gente, nessa resenha, nessa resenha eu vou falar com vocês sobre o livro do Orlando Figet, Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin. Mas se você quiser assistir a uma aula que eu já ministrei aqui no meu canal do YouTube sobre a distopia stalinista, você pode, depois de assistir a essa resenha, ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e procurar ali, ou usar a lupazinha ali do canal para procurar uma aula cujo tema foi A Distopia Stalinista. Tudo bem? Gente, Iosif Stalin foi o vencedor da disputa de poder após a morte, que muitos historiadores especulam que foi assassinato por envenenamento, de Lenin, de Vladimir Ilyich Ulyanov, o líder do partido ali, bolchevique, que chegou ao poder a partir de outubro de 1917. Lenin sofre um derrame no início de 1924 e se especula que foi sendo envenenado paulatinamente até que houvesse uma disputa do triunvirato bolchevique composto por Stalin, Kamenev e Zinoviev. Os dois que acharam que iam passar a rasteira, iam tratar Stalin como um azarão, uma carta fora do baralho, acabaram se vendo presos e fuzilados, e Stalin chega ao poder em fins da década de 1920. Quero dizer a vocês que a nova política econômica, a NEP na sigla russa, que Lenin implementa depois da vitória bolchevique na Guerra Civil, visava restabelecer elementos de economia de mercado para como que dar um choque em prol de investimentos, um choque econômico num parque industrial completamente destroçado, após os longos anos de Guerra Civil, Guerra Civil que teve como resultado a vitória dos bolcheviques, mas também uma vitória de pirro, porque o país estava destruído. Os bolcheviques derrotaram os russos partidários do governo de fevereiro, derrubado pela Revolução de Outubro 17, e derrubaram também a coalizão de forças favoráveis ao regime czarista e de exércitos internacionais de 14 países que haviam se unido para derrotar os comunistas na Rússia. É importante dizer que o Stalin, a partir do momento que toma o poder, vai manter por pouco tempo a nova política econômica, mas no final da década de 20 vai revogá-la em prol dos famosos planos quinquenais de desenvolvimento aceleradíssimo da indústria soviética, nomeadamente da indústria de base. E aí se funda na União Soviética, nos primeiros anos do plano quinquenal, uma verdadeira perseguição que implicou o morticínio imediato por fuzilamento e de fome de muitos e muitos kulaks, os camponeses mais ou menos abastados, às vezes puros camponeses, no campo, justamente, não só na Ucrânia, mas sobretudo ali no celeiro da União Soviética na Ucrânia, que implicou o Galadomor, como os ucranianos chamam até hoje, o genocídio da coletivização forçada das propriedades privadas do campo para formar os kolkhozes, as fazendas coletivas soviéticas. Isso implicou esse êxodo rural, implicou que o Estado soviético pagava valores aviltantes para a produção de víveres no campo e ao mesmo tempo cindiu uma série de famílias tratadas como inimigas do povo na sua Constituição. Estou fazendo essa contextualização porque é preciso entender que houve elementos externos para o recrudescimento de um Estado policial para se manter no poder, mas também houve um culto à personalidade propugnado pelo Stalin e um projeto de poder unipessoal e autocrático que se consolidou. Para você assistir mais uma vez a essas discussões, acompanhe a aula com Vassoler, A Distopia Stalinista. Lá eu faço uma discussão. Interessa para nós, nessa resenha sobre o livro Sussurros, de Orlando Figet, a vida privada na Rússia de Stalin. Por quê?
Porque sempre olhando aqui para o meu reloginho, gente. Nós temos então essas muitas dimensões dos planos quinquenais, das políticas de Stalin para o fortalecimento da indústria siderúrgica, dos aprisionamentos em massa, das deportações em massa para trabalho escravo, para a dimensão de que o metrô de Moscou, de que os canais, de que as estradas, de que as ferrovias foram em enorme medida construídas com trabalho escravo, a população vivendo sobre patamares muito baixos, uma dificuldade enorme no pós-guerra civil. Tudo isso é conhecido da macro-história. O que Orlando Figet faz em Sussurros é algo que a Svetlana Alexievich, essa grande escritora, nascida na Ucrânia, mas radicada na Bielorrússia, hoje Belarus, né? A vencedora do Nobel de Literatura em 2015 faz. Eu já resenhei aqui nesse canal o livro O Fim do Homem Soviético. E tanto Svetlana Alexievich quanto Orlando Figet vão dar voz para aquelas pessoas como eu, como você, que somos pessoas anônimas, pessoas que soerguemos a história, mas a história, invariavelmente, guarda as lápides, as placas de homenagem a seus líderes, a seus mandatários, que se tomam as decisões fomentadas por nós, grandes produtores e produtoras da riqueza socialmente configurada. Então, Orlando Figet e Svetlana Alexievich vão atrás dessas histórias. Histórias que precisam ser sussurradas à época de Stalin, porque, como eu já disse a vocês, uma piada poderia implicar 20 anos de Sibéria, no auge do horror, do horror em termos de terror stalinista, de prisões, fuzilamentos e deportações, prisões em massa, de inocentes. Os sussurros, então, são a última voz de uma sociedade civil não encampada por um Estado policial. E aqui eu quero dizer uma coisa. Os nostálgicos do Stalin, as viúvas e viúvos do Stalin, tendem a criticar a Hannah Arendt, essa grande filósofa alemã, em seu livro Origens do Totalitarismo, porque Hannah Arendt fez uma equivalência entre União Soviética sob Stalin e Terceiro Reich nazista sob Hitler. Hannah Arendt não disse que economicamente, que em termos de metabolismo de reprodução socioeconômica, stalinismo e nazismo se equivaliam. O que ela disse foi que em termos de Estado totalitário, de Estado policial, e se nós pensarmos também no sistema de campos de concentração, que se para os nazistas visavam não só ao trabalho escravo, mas ao extermínio, na União Soviética sob Stalin e transcendendo o próprio Stalin, visavam ao trabalho escravo e indiretamente ao extermínio físico, dadas as condições terríveis e atrozes que acometiam os seus prisioneiros. Isso colocado, os sussurros que Orlando Figet vai trazer para nós são baseados em cartas, em testemunhos de pessoas que tanto fizeram carreira no establishment stalinista, quanto pessoas que sofreram de maneira atroz a cisão de suas vidas e de suas famílias. Imaginem vocês que Orlando Figet vai trazer uma série de relatos de famílias camponesas, num primeiro momento do stalinismo, que tiveram que abandonar as suas propriedades seculares, a simbiose que tinham com a terra, para chegar a cidades insalubres, cidades industriais, que lhes traziam pagamentos ali escorchantes, famílias cindidas, mães e pais que abandonaram seus filhos, com medo de que seus filhos pudessem morrer de inanição antes mesmo deles, irmãos e irmãs que nunca mais se viram, famílias que eram rotuladas de inimigos do povo, e essa rotulação penal de inimigo do povo implicava que essa família não tinha chance de perfazer uma carreira na nova sociedade soviética. Não poderia ir para uma universidade, não poderia ocupar determinados postos, seria um subcidadão, uma subcidadã, cidadãos e cidadãs de segunda classe, para não dizer sem nenhuma classe, sem nenhum pertencimento. Essa dimensão Orlando Figet vai mostrando em Sussurros, que implicou uma cisão, aquilo que nós vamos chamar aqui, em meio ao horror do stalinismo, de esquizofrenia objetiva para a vivência social. Pessoas que tinham que apagar o seu passado, que viviam um complexo de inferioridade objetivo, porque se tivessem sua origem kulak,
de camponesa e camponesa mais abastados, descoberta, poderiam ver a sua vida cindida, irremediavelmente apartada das possibilidades de benesses da sociedade soviética. Então, viviam concomitantemente uma vida pública, de fachada, uma vida inventada, uma vida narrativa e uma vida encalacrada, uma vida relegada sequer aos sussurros, quando muito aos sussurros. O livro de Orlando Figet é pródigo em nos mostrar como antigos membros da sociedade czarista, nomeadamente os camponeses kulaks, mentiam não só para as autoridades, para que seus filhos fossem à universidade. Mentiam inclusive para seus novos companheiros e companheiras. Casados ficavam por décadas, sem que dissessem de onde vinham, efetivamente. E vou dizer mais a vocês. A tradição religiosa, o ensino religioso, tão importante, tão caro para a sociedade tradicional do czarismo, nós podemos aqui questionar as bases dessa religiosidade mais conservadora, mas de qualquer maneira, quando igrejas eram transformadas em celeiros, em armazéns, fechadas, quando não destruídas, a dimensão que vinha à tona era uma dimensão de que pais e mães sonegavam o ensino da religiosidade, o hábito de ir a igrejas para que seus filhos pudessem entender quais eram os novos valores da sociedade soviética. Como Marx e Engels disseram com otimismo no Manifesto Comunista, tudo que é sagrado é profanado. Tudo que é sólido desmancha no ar. Agora, essas pessoas pisavam, ou precisavam pisar, já sobre os escombros de sua vida pretérita, de sua conformação identitária, para que pudessem ali fazer parte ou tentar um lugar ao sol e à sombra na sociedade soviética de tantas dificuldades desde o seu nascedouro. Além disso, é importante dizer que Orlando Figet vai mostrar como a formação de grupos de escoteiros, os pioneiros, Всегда готов, esse era o símbolo, sempre a postos, sempre prontos e prontas, e o Komsomol, a juventude comunista, como esses órgãos preparavam a apropriação da sociedade civil pelo Estado, de tal maneira que as crianças, os adolescentes e os adultos na sua fase universitária fossem, se não cooptados pelo Partido Comunista, ao menos doutrinados e doutrinadas a terem ali uma vinculação de parâmetros ideológicos em prol do coletivismo. Orlando Figet é pródigo em dizer que nos primeiros anos da União Soviética, da formação da União Soviética, que, vale frisar, remonta ali ao fim da Guerra Civil, não existe União Soviética antes do fim da Guerra Civil, que se dá ali no ano de 1921, portanto, há um século, surgia a União Soviética, 21, 22, das primeiras décadas do século XX. O pedagogo Makarenko, Anton Makarenko, e esse Enko geralmente é um sobrenome de procedência ucraniana, falava da morte da individualidade, de uma educação que tolhesse completamente, em prol da coletividade, os valores burgueses do indivíduo, do eu, e estabelecesse que, a todo momento, as pessoas conviveriam, coexistiriam, não haveria espaço para a individualidade, e essa individualidade, laicizando o estatuto da confissão católica, deveria vir à tona como uma série de autoconfissões, para que os indivíduos, desde jovens, se acostumassem a mostrar como se desviavam das políticas e das ideologias do Partido Comunista. Tudo isso nos parece sumamente arbitrário, mas Orlando Figet mostra que havia no princípio da Revolução, ou no carnaval da Revolução, chamemos assim, uma crença de que a nova sociedade faria tábula rasa da tradição e forjaria novos homens e mulheres com a mudança dos paradigmas sociais. Acontece que Orlando Figet também vai nos mostrar, eu sempre acompanhando o tempo aqui da nossa resenha, ele vai nos mostrar como do carnaval da Revolução para sua quarta-feira de cinzas com o stalinismo, há a cooptação não só pelo medo, mas também para a cúpula do partido, das forças armadas e da polícia política,
de concessões materiais. Muito se falava no primórdio da Revolução Russa, e isso aconteceu também com Ernesto Guevara de la Serna, né, o grande revolucionário, médico e revolucionário argentino, que participou da Revolução Cubana, em incentivos morais que suplantassem os antigos incentivos materiais, mais salário, mais regalias, mais reconhecimento no sentido da carreira, que o capitalismo desde sempre trouxe na sua formação ali. Agora, esses incentivos morais, esses incentivos, digamos, espirituais sem Deus, mas o incentivo de você ideologicamente abraçar a causa do todo, ele vai se arrefecendo conforme a sociedade deixa ali os seus primeiros espasmos de formação, aquilo que eu estou chamando de carnaval da revolução, e chega à sobriedade, à dureza, à causticidade, aos escombros do cotidiano, em que cada dia parece ser uma renovada segunda-feira, em que a classe operária vê adiada essa promessa de felicidade da revolução. Então, para fechar causa com os bolcheviques, Stalin vai utilizar o medo por grosso da população, o culto à personalidade, infantilizando essa população acostumada ao culto aos antigos tsares. Aliás, o Stalin chegou a dizer, numa de suas colocações mais sintomáticas, que o povo russo era czarista. E chegou a encomendar para o grande cineasta soviético Sergei Eisenstein uma trilogia sobre o czar Ivan o Terrível, Ivan Grozny, Ivan IV, que unificou a Rússia, o Estado russo, sob seu mando. Duas partes dessa trilogia formidável foram gravadas. E aí é importante dizer que eu assisti recentemente, um dia eu talvez venha fazer uma resenha sobre esse filme, Funeral Estatal, State Funeral, do cineasta soviético, do cineasta russo, na verdade, que nasceu na época da União Soviética, mas que era russo, o Sergei Loznitsa. Pessoal, são imagens captadas à época da morte de Stalin, em 1953, em março de 1953, salvo engano, em 5 de março de 1953, quando Stalin vem a falecer. Todo um país, amedrontado, atemorizado, se prostrou. A população chorava por perder o seu pai tsar comunista. Vejam essa dimensão. O medo, o paternalismo, o culto à personalidade e o privilégio para os de cima. A dimensão de que, como disse George Orwell, na belíssima obra Revolução dos Bichos, que já foi resenhada aqui no canal, vocês podem encontrar a resenha do livro A Revolução dos Bichos, aqui na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, a mesma playlist da qual faz parte a resenha aqui desse livro Sussurros do Orlando Figê. O George Orwell chegou a dizer ali: todos os animais são iguais na granja dos animais, na revolucionária granja dos animais. Mas alguns animais são mais iguais do que os outros. De tal maneira que o partido que falava da ditadura do proletariado e fazia, na verdade, uma ditadura em nome do proletariado, com ex-proletários no poder que agora viraram aristocratas do partido, das forças armadas e da polícia política, esses grupos começaram ali a ter dátias, salários poupudos, privilégios como heróis da União Soviética, a víveres, a roupas, a viagens, portentosa vida e reconhecimento, que faltavam, obviamente, ao grosso da população. Isso, ao fim, em meados da década de 1980, quando Gorbachev, Mikhail Gorbachev, abre a sociedade soviética, faz um degelo com a glasnost, a transparência política, para impulsionar a perestroika, a reestruturação econômica, isso vai gerar uma revolta muito grande entre a população com os privilégios daqueles que faziam a oligarquia em nome de um assim chamado comunismo. De qualquer maneira, é muito importante que nós pensemos que os sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin, esse livro formidável de Orlando Figê, traz para nós camadas de vida privada tolhida, de afeto do medo, delações, prostrações,
casais cindidos, medo de filhos que delatavam pais, porque faziam parte da juventude comunista e achavam que os pais eram reacionários ou inimigos do povo. Esses eventos são relatados pelo Orlando Figet. E também uma dimensão de uma sociedade que era engolfada pelas estruturas de Estado, que recebia uma capilarização da polícia política que só poderia ser superada hoje pelas atuais tecnologias da inteligência artificial, para chegar até nós em cada escaninho da nossa antiprivacidade, da nossa aprivacidade, da nossa não privacidade. De tal maneira que hoje, o horror mais totalitário de um Franz Kafka ou do stalinismo poderia trazer a nostalgia justamente dessas dominações, quando é o capitalismo hoje que revoga a propriedade privada e a privacidade, invadindo por meios virtuais, e todos e todas nós estamos em rede, online ou de forma offline, invadindo cada recanto da nossa vida. De tal maneira que hoje sequer os sussurros são analógicos, eles estão transpassados por essa rede. Então, o livro Sussurros de Orlando Figet é um convite para que nós reflitamos não só sobre as macroestruturas de reversão da utopia em distopia. Isso eu fiz, volto a frisar, na aula com Vassoler, a distopia stalinista, a qual vocês podem ter acesso aqui no canal. Mas também para mostrar como, da base até o topo, o stalinismo perverteu os melhores valores ali de ímpetos progressistas, emancipatórios, solidários, retirando a sanha competitiva econômica, mas colocando no lugar outros elementos de compadrio, de delação, para que as pessoas buscassem ali uma guerra de todos contra todos, para se realizarem no establishment soviético. Pessoal, essa foi a resenha do livro Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin, do historiador britânico Orlando Figet. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livros com Vassoler, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal e, segundo aí sua situação financeira, apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui no meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!